Hoje de manhã, a minha caixa de mensagem no privado, ela encheu de perguntas devido a uma papagaiada que eu não chamo de pregação nem de ministração. Eu chamo mais de papagaiada, né? Molecagem, não tenho outro nome a dar, devido a alguns vídeos que eu vi que me enviaram. E algumas pessoas que têm um pouco de respeito e consideração por mim perguntaram: professor, eu gostaria de que tirasse-me uma dúvida. Uma ministração dessa serve de algum tipo de alimento para a igreja? Algum tipo de alimento para quem passa a semana trabalhando e vai na igreja tentando buscar uma palavra e se depara com uma ministração dessa? Por que não dizer uma palhaçada? E eu fiquei o dia todo estudando para dar uma resposta e chegamos a uma conclusão, que eu não tenho dúvida que nos últimos dias algumas pessoas, ministros do Evangelho, estão apostatando da fé. Lamentável dizer isso, que são pessoas até do meu conceito, pessoas próximas minha, pastores que anteriormente eram pastores mesmo comprometidos com Deus, mas que nos últimos meses decidiram escancarar a porta da igreja assim, abrir para quem quiser entrar. Gato, cachorro, demônio, até Saci Pererê está sendo tema de ministração nessa tão renomada igreja, tão respeitada, que a partir do momento que abriu as portas e entregou o microfone na boca de uns falsos pastores, já não é mais uma igreja ilustre como a gente imaginávamos que era. E, pois bem, a ministração de ontem, mais precisamente 16 de novembro de 2025, para que fique registrada a data, deu muito o que falar. Primeiramente, esse suposto pastor, que todos sabem que ele não é pastor, nunca foi ungido a pastor. A esposa dele tá mais para uma jumenta faladeira do que uma pastora. Agora, o que me chama a atenção é que todos sabem que ele não é pastor, nunca foi ungido a pastor, nunca foi consagrado a pastor. E mesmo assim, com todas as suas mentiras, ainda lhe dado o título na apresentação da igreja, ele é recebido no púlpito da igreja como pastor e ainda lhe dão um microfone. E uma das coisas uma das coisas muito simples de identificar um falso pastor e um falso profeta é, primeiro, quando ele não ministra nada que está escrito na Bíblia Sagrada. Quando ele começa a fazer palhaçada. E as palhaçadas, elas têm uma maneira clara de se apresentar. Eu já tive presente em um certo culto onde esse falso pastor ministrou e as evidências são claras. Agora, o que me chama a atenção é que é lhe dada a oportunidade outras vezes para ministrar mediante a apresentação dessa falsa ministração que ele se apresenta e apresenta. Mais precisamente, independente do que falam ou deixam de falar, independente das perguntas que me mandam, eu estava presente em um certo culto e ele não leu nada da Bíblia. Começou a cantar corinho de fogo e depois começou a soprar no microfone. Receba, receba. E eu fiquei me perguntando, receber o quê? Então depois ele desceu do púlpito, olhou para minha esposa, disse que ela estava com câncer no ouvido, disse para outra irmã do lado que a irmã estava com câncer no útero, e ele saiu distribuindo doenças para toda a igreja, e doenças crônicas, pasme. Mas o que mais me chamou a atenção é que quando ele percebeu que ninguém estava dando credibilidade, nem estava dando mais ouvido
a falsa ministração, ele começou a entregar revelações e dizer que ali na igreja tinha um demônio por nome de Saci Pererê. Ora, para quem sabe e tem um mínimo de bom senso, sabe que isso é uma lenda brasileira e não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, isso é algo cultural do Brasil. Mas ele começou a dizer que ali na igreja tinha o demônio por nome de Saci Pererê e estava impedindo o povo de dar glória a Deus. Eu olhava para os lados e não via contexto naquilo, nem nada que me alimentasse. Acabou o trabalho e eu então procurei o pastor da igreja e fui sincero com ele na época, há poucos meses atrás, e disse: olha, só vou lhe pedir um favor, por gentileza. A próxima vez que o senhor escalar tal pessoa para ministrar, eu só queria que o senhor tivesse um pouco de respeito por mim. Se o senhor não quiser ter respeito pela igreja, amém. Mas um pouco de respeito por mim, me avise quando ele for ministrar, para eu não submeter a minha família a tal vexame. Amém? E o pastor não gostou muito. Tanto é que não gostou que lhe deu outras oportunidades. Então, essa é a prova de quando um pastor ele está apostatando da fé, é quando ele não dá mais ouvido à palavra de Deus, nem dá mais ouvido a Deus. Simplesmente faz as coisas conforme a sua vontade. Eu então venho aqui deixar um alerta para as pessoas. Não aceite esse tipo de mentiras dentro da igreja. Não aceite esse tipo de falsificação do evangelho. Está sendo muito grosseira essa falsificação do evangelho. Tá ficando feio já. Muito feio tá ficando. Quando isso acontecer nas suas igrejas, procura o pastor imediatamente e diga para o pastor: pastor, isso aí não é de Deus. E se esse falso pastor, junto com esse falso profeta, for colocar a mão na sua cabeça, repreenda em nome de Jesus. Use da sua autoridade, use da sua fé e repreenda em nome de Jesus. Pois você repreendendo, você não vai estar sendo mal educado, nem vai estar se manifestando, criando escândalo dentro da igreja, não. Você vai estar preservando a sua fé. Não tenha vergonha, quando botar a mão na sua cabeça, simplesmente tire, como alguns amigos meus desta igreja, certa feita, quando esse falso pastor foi colocar a mão na sua cabeça, eles tiraram a mão desse pastor e olhou nos olhos deles e disse: não adianta profetizar para mim dessas profecias que eu não acredito. Então faça isso, use de sua autoridade e repreenda, preserve a sua dignidade cristã. Este é o meu recado de hoje. E vou me ater a mais detalhes para voltar a fazer outros vídeos de alerta sobre a fé cristã. Deus abençoe.